Pessoal, a organização criminosa não configura um tipo penal incriminador autônomo, mas meramente a forma de praticar crimes. Essa aqui é a letra A da 14. Está verdadeira ou está falsa? Está errada, né? A organização criminosa, ela é um tipo penal autônomo. A definição, artigo 1º, parágrafo 1º, e o crime, artigo 2º. Porque, olha lá, se você for na lei, o artigo 2º é que fala de constituir, participar, integrar, né, ainda que por interposta pessoa e tal, organização criminosa, cuja definição está no artigo 1º, parágrafo 1º. Então, a organização criminosa é um tipo penal autônomo. Se houver prática de crimes por essa organização criminosa, os integrantes vão responder por organização criminosa mais os crimes que cometerem. Tranquilo isso? Vamos lá, Bia. A associação estável e permanente de 3 ou mais pessoas para a prática de crimes é requisito para a configuração de organização criminosa. E aí? Errada? Por quê? Então, olha aqui, pessoal. Quando a gente falar errada, vamos identificar o erro, tá? Exatamente porque a questão do CESP a gente tem que ter esse cuidado. O erro aqui está na quantidade de pessoas. Porque se a gente for lá, o número mínimo de integrantes de uma organização criminosa são 4. Letra C. É circunstância elementar da organização criminosa a finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais, consumando-se com a prática pelos membros da organização de quaisquer ilícitos com penas máximas superiores a 4 anos. Para mim está errado essa aqui. Oi? A organização criminosa é um crime formal, não é um crime material. Então, não há necessidade de que eles cometam outros crimes para configurar a organização criminosa. Basta que eles tenham esta intenção. Se eles tiverem esta intenção, está configurado o crime de organização criminosa. Pessoal, como é que ficou isso aí? Teve gente que errou. Vamos lá, quem errou, entendeu por quê? Que a hora de errar é exatamente agora, né? O que ele está dizendo aqui é que a organização criminosa, pelo menos foi o que eu entendi, e acho que a organização criminosa ela só vai se consumar a partir do momento que os integrantes praticarem um outro crime. Não é isso? Então, ele está dando a entender que a organização criminosa seria um crime material. E não é. A organização criminosa é um crime formal. Tá? Exatamente por isso. Porque a prática da organização criminosa, ela se dá quando essas pessoas se unem nesse número mínimo aí indicado, de 4, tá? Com a intenção de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais que tenham penas acima de 4 anos ou tenham transnacionalidade. Então, veja, o que é necessário é que no momento em que eles se unem de forma estável e permanente, eles façam isso com a intenção de cometer esses crimes, tá? Aí eu pergunto a vocês, pela redação da lei, dá a entender que esses crimes são necessários para configurar a organização criminosa ou basta que eles tenham a intenção de cometer esses crimes quando se associam? Basta que tenham a intenção. Não. Não. É semelhante à associação para o tráfico, é semelhante a... mas você está confundindo duas coisas diferentes. Você está confundindo causa de aumento de pena no tráfico interestadual e no tráfico internacional. Você está confundindo essas causas. Só ter a intenção, não. Você precisa estar em circunstâncias que evidenciem isso. Porque, veja bem, a intenção de levar a droga para o exterior eu posso estar tendo agora aqui. Está entendendo? Para eu incidir na importação e exportação da droga, eu tenho que, mesmo que eu não faça a droga entrar ou sair do país, eu tenho que estar em circunstâncias
que demonstrem que eu dei início a essa transposição da droga, tá entendendo? É isso, por isso que é diferente daqui. Porque lá nós estamos falando de circunstância do fato. Eu gravei um vídeo disso no Instagram, não sei se vocês viram, falando da súmula 587 e da súmula 607. Assistiram esse vídeo? Que foram as duas súmulas que caíram nos últimos concursos da PRF e da PF. Nos últimos dois concursos da PRF, nos últimos concursos da PF e PRF caíram, respectivamente, PRF, a súmula 607, PF, a súmula 587. A 607 fala da causa de aumento de pena na transnacionalidade. E a 587 fala da causa de aumento de pena na interestadualidade. Aí eu gravei um vídeo falando sobre isso. Que o que é suficiente para aumentar a pena pelo tráfico interestadual ou internacional são as circunstâncias da apreensão da droga. Mas vejam bem, circunstância é fato, não é sujeito. É o fato. Aí eu dou lá o exemplo do cara que é pego no avião, embarcando, né, para a Europa, já tendo despachado a mala com droga. Chegou a ver esse vídeo? Tá lá, pessoal, a gente grava o vídeo de graça para vocês assistirem, de dica para prova. Os caras não assistem, aí ficam com dúvida. É Marcel Daimon. Então, tá lá, eu gravei esse vídeo essa semana agora, falando sobre isso, né? Aí eu menciono lá que são as circunstâncias objetivas, circunstâncias do fato. Tá? Não é o cara dizer que ia levar a droga para lá, porque isso aí é a intenção. Aqui são as circunstâncias objetivas. Como é que essa droga foi apreendida? Essa droga foi apreendida numa mala despachada, num voo que iria para a Europa, porque o cão farejador localizou cocaína na mala, e aí o passageiro, que já tinha feito o check-in, já estava a bordo, foi retirado da aeronave. A droga chegou a sair do Brasil? Não. Mas vai ingressar, mas ele vai ter aumento de pena? Sim, porque as circunstâncias da apreensão indicam que a droga ia ser levada ao exterior. Professor, só para fechar aqui essa letra C, então o erro daqui está no consumando. Consumando-se, exatamente. O erro está no consumando-se. Pessoal, vocês entenderam? Então, uma vez, assiste lá que você vai entender bem essa aí, que é um vídeo curtinho, cara, acho que tem 4 minutos, sei lá. Mas você falou que era a intenção, não é a intenção. Não é a intenção, são as circunstâncias. Quando a gente fala circunstâncias, a gente está falando de coisa objetiva. Nós estamos falando do fato. Está entendendo? Porque a intenção de levar a droga para fora, eu posso ter agora aqui. Não é isso? Intenção de traficar arma, eu posso estar com intenção agora de traficar uma arma aqui. Está entendendo? Isso aí vai ser irrelevante para essa questão que a gente está colocando agora. O que eu estou colocando é a questão do crime formal. O que é um crime formal? É quando tem uma ação ou omissão e um resultado. Sendo que o crime está consumado, está perfeito com a ação ou omissão. O resultado ele pode acontecer ou não. Se ele acontecer, é o mero exaurimento do crime. Tranquilo? É o caso aqui da organização criminosa. Aliás, de todos os crimes associativos. Quando se associam, já perturbam a paz pública, que é o bem jurídico tutelado aí. Quando se associam com a finalidade de cometerem crimes, já estão perturbando a paz pública. O bem jurídico protegido já foi atingido. Ah, mas eles vão atingir também a saúde pública, também vão atingir a incolumidade pública, aí depende deles praticarem outros crimes, além do crime de organização ou associação que eles já praticaram, tá entendendo? Então, é nesse sentido que eu estou querendo colocar, a questão do crime formal. Acredito que sim, cara. Eu não... mas ainda tem lá de quaisquer ilícitos, com penas máximas. Eu não sei se daria para salvar a questão só fazendo essa supressão ou se ia ficar algo sem nexo aqui. Vamos lá, a letra D. Pessoal, mas vejam bem, todas as vezes que a gente é enfático assim, não é porque eu estou brigando com ninguém, não. É porque eu quero que o cara entenda, tá? Vamos lá, a letra D. É circunstância elementar da organização criminosa a estrutura ordenada, caracterizada pela divisão formal de tarefas entre membros da sociedade criminosa. O que está errado aí? Ah, olha aqui, pessoal. Vejam bem. Esse conceito de organização criminosa tem que ir com ele para a prova no macete, dentro da cabeça. O que ele coloca lá? Ainda que informal. As organizações criminosas, às vezes, até ditam atos formais, até formalizam a sua estrutura. Exemplo, PCC. O PCC tem código de ética
tem estrutura formalizada e tal. Mas não é comum. Se você fosse considerar organização criminosa só aquelas que formalizam a sua estrutura, a gente ia perder muito, tá? Porque a gente ia ver várias organizações criminosas que não formalizam. Funciona muito bem, todo mundo sabe quem faz o quê, as tarefas estão divididas, existe uma estrutura, contudo, não existe nada documentado. Perfeito? A letra E. Organização criminosa é crime comum, não exigindo qualidade ou condição especial da agente, mas terá pena aumentada se houver concurso de funcionário público e a organização valer-se dessa condição para a prática de infrações penais. Perfeito, isso está lá no artigo 2º, agora tem que localizar o parágrafo lá, o inciso, se alguém puder fazer para mim, eu agradeço, que aí a gente registra já corretamente, porque já foi questão do CESP. Alguém localizou aí? Se houver concurso do funcionário público, haverá causa de aumento de pena. Assim também tem um aumento de pena aí se houver participação de menor, se houver uso de armas. Oi? Parágrafo 4º, inciso 2. Artigo 2º, parágrafo 4º, inciso 2. Foi aí, galera? Oi? Ó, tem aumento para o líder. O líder eu não lembro se é agravante. Agravante, né? A pena é agravada para o líder. Tem aumento aí para menor, envolvimento de menor na organização criminosa. Tem aumento para participação do funcionário público e tem aumento quando houver o uso de armas. Tá? Não é só arma, ele coloca arma, né? Não coloca arma de fogo não, né? Arma, né? Ou coloca arma de fogo? Arma de fogo. Então, até isso aí tem que ter atenção, porque nessas questõezinhas do CESP, né? Essa aqui a gente já tinha feito, né? A 15. Vamos lá, 16. Delegado da PF instaurou IP para apurar crime cometido contra órgão público federal. Diligências constataram sofisticado esquema de organização criminosa, criada com a intenção de fraudar programa de responsabilidade desse ente público. Com base nessa situação hipotética, com relação à prática de crime por organização criminosa, julgo o item seguinte. A fim de dar celeridade às investigações e em face da gravidade da situação investigada, é possível a infiltração de agentes de polícia em tarefas da investigação, independentemente de prévia autorização judicial. E aí? Pessoal, a infiltração está no artigo 10. A infiltração está no artigo 10 da lei. Vamos dar uma olhada lá? Artigo 10 da lei? Olha lá, a infiltração é precedida de circunstanciada autorização judicial. Então, vejam bem, a infiltração de agentes... Acharam aí? Acharam aí, artigo 10? A infiltração, pessoal, essa aí da lei 10.826, desculpe, da lei 12.850, tem uma mudança aí, que agora tem um artigo 10A, se não me engano, colocado pelo pacote anticrime, que vai tratar da questão da infiltração virtual também. Isso aí é bom ler, hein? O pessoal aqui é só PRF, né? Mas é bom dar uma lida, né? Porque ele inverteu as súmulas na outra, né? Eu jurava que a 607 ia cair, a do tráfico internacional ia cair para PF. E a do tráfico interestadual ia cair para PRF. Ele botou e inverteu. Jogou a do tráfico internacional na PRF e jogou a do tráfico interestadual na PF. Né? Do tráfico interestadual PF, tráfico internacional jogou na PRF. Mas é bom dar uma lida, tá? Porque nós temos agora alguns dispositivos que tratam sobre isso. No ECA, nós tínhamos desde 2017, 190A, infiltração virtual para a investigação de crimes que envolvem pedofilia. Perfeito? E passamos a ter agora, expressamente na Lei de Organizações Criminosas, a infiltração virtual. Enquanto que o artigo 10 em si é a infiltração física.
A infiltração física, consiste em um agente policial, não estou falando cargo de agente de Polícia Federal, estou falando agente policial, ele ser introduzido dentro de um grupo criminoso e passar a atuar como membro daquele grupo criminoso organizado, com vistas à coleta de provas. Tranquilo isso? Temos ainda a infiltração virtual, essa feita em ambiente totalmente fora da realidade concreta, ambiente de realidade virtual, feita por agente que pode também se valer para tal de nome falso. A lei expressamente menciona isso. Todas elas dependem de autorização judicial. Estamos juntos? Todas elas dependem de autorização judicial. 10A, infiltração virtual. Galera, detalhe, STJ, a infiltração aí precede ordem judicial, disse o STJ, não por causa da licitude ou ilicitude da prova, precede de autorização judicial para proteger o agente infiltrado. Porque a autorização judicial é que vai especificar o que esse agente pode cometer lá dentro. E tudo que ele fizer que estiver dentro da ordem judicial está amparado pelo estrito cumprimento do dever legal. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Vai ficar documentado, tá? Galera, tranquilo isso aí? Cuidado, né? Infiltração é diferente de história de cobertura, tá? Isso também já foi julgado, já se disse. História de cobertura é da praxe policial, o judiciário não tem nada a ver com isso. Infiltração virtual é que tem, tá? Infiltração, então, ele vai ficar dentro da organização criminosa, como se fosse mais um dos seus integrantes. História de cobertura faz parte da investigação policial para conseguir revelar alguns ilícitos, obter fontes de prova, etc. e tal. O policial, por exemplo, se passar por usuário para tentar identificar quem vende droga, isso, por exemplo, é uma história de cobertura. Ele está se passando por usuário. Não é isso? Tranquilo, galera? Tudo bem? O policial que fica na frente de um depósito de material contrabandeado, se passando por cachaceiro, jogador de sinuca, né? Comedor de ovo colorido, de botequim, está usando história cobertura, né? Hoje em dia está cada dia mais difícil você arrumar um cara com esse perfil, né? Antes tinha, tá? Antes tinha. Eu lembro de um agente que eu trabalhei que o cara tinha esse perfil exato, mas era aquele antigão, né? Matrícula do cara não era nem dos números da polícia, era aquelas matrículas antigas do governo federal. O cara era aquele antigão mesmo. Esse aí passava a qualquer lugar, meu irmão. Botasse o cara, qualquer lugar que quisesse que o cara entrava, porque o cara tinha perfil. Hoje vem essa garotada aí cheia de mega mess. Tá aí. Oi? Tomador de todinho, não, o cara que marca no relógio que se passar o horário dele comer o filé de frango dele, ele vai perder massa, aí não pode, aí tem que levar a marmitinha. Aí, meu irmão, fica difícil, cara. Fica difícil. Diga. Fica difícil. Como é que tu vai botar um cara desse lá, né, cara? O cara vai botar uma moela em cima, botar a moela, a dose de cachaça, aí o cara vomita. Fala aí. Não, peraí, depende. Se for investigação do Ministério Público, só do Ministério Público, a polícia não tem nada a ver com isso. Se for investigação policial e a representação pela infiltração vier do Ministério Público, antes do juiz decidir, tem que haver a manifestação técnica da polícia. A polícia vai se manifestar de forma técnica, dizendo se é possível ou não é possível realizar a infiltração. Tá? Pessoal, não é qualquer organização criminosa que dá para infiltrar gente, não. Nenhum agente é obrigado a se infiltrar, não. A infiltração tem que ser consentida, o agente tem que concordar com a infiltração. Tá? Ninguém pode ser obrigado, não, até porque existem riscos, né? Até porque existem riscos. Tudo isso aí é copiado do direito americano, trazido para cá. Tá? Só que lá a estrutura dos caras é muito diferente da nossa. Tá?
Tem um filme com Al Pacino, Johnny Depp, Tony Brasco. Quem tiver aí cansado do estudo e quiser assistir, vale a pena. É um filme exatamente isso, é uma história real de um agente do FBI que se infiltrou num pedaço da máfia italiana que atuava nos Estados Unidos. É uma história real, tá? Até hoje ninguém sabe mais o nome daquele cara, nada, porque depois que ele se infiltrou, aposentaram o cara. Vê bem, o cara infiltrou, se exfiltrou, está aposentado, não trabalha mais, né? Mudou de nome, fez plástica e tal, tudo isso. Mas é uma história verídica. Agora aqui, meu irmão, Estado brasileiro, tu se infiltrou, tu ameaçado de morte. Não, boa sorte aí, cara. Complicado, né? Não, boa sorte, a gente pode te transferir, se você quiser, te transfere aí, né? A gente remove aí que tu fica mais protegido e tal. Então, por isso que a infiltração aqui ela é voluntária e tem que ter uma manifestação técnica, porque tem que ver se é possível, tá? Em organizações que não têm características violentas, é mais simples, em tese, tá? Organizações violentas é mais complicado. Vamos lá, estamos na 17. Se algum dos indiciados... vamos ler... é aquela mesma situação hipotética anterior, né? Se algum dos indiciados, no âmbito desse inquérito policial, apresentar elementos que justifiquem a celebração do acordo de colaboração premiada, e se a situação permitir a concessão do benefício a esse indiciado, o próprio delegado que estiver à frente da investigação poderá celebrar diretamente o acordo, devendo submetê-lo à homologação judicial. E aí? Está verdadeira. Por quê? O artigo 4º, ele vai falar que a colaboração premiada, pessoal, colaboração premiada não é novidade, tá? O que essa lei fez foi regulamentar a colaboração premiada, que não existia. Então, cuidado, qualquer afirmativa em prova que diga que a lei de organizações criminosas é que trouxe o Instituto da Colaboração Premiada para o direito brasileiro, isso está falso, tá? Pessoal, colaboração premiada é tão antiga que a gente vê no nosso direito ocidental, a gente vê uma das primeiras referências ao Novo Testamento. O que foi Judas, se não um colaborador do Império Romano, né? Aqui no Brasil, em Confidência Mineira, o traidor colaborador recebeu perdão da coroa portuguesa, os demais foram todos enforcados e esquartejados. Tranquilo isso? Então, as ordenações filipinas já traziam o Instituto da Colaboração Premiada. A gente tem na Lei 8.072, temos no Código Penal, lá no 159, colaboração premiada. Então, colaboração premiada, nós temos a torto e a direito. Na Lei de Proteção à Testemunha, 9.807, temos a torto e a direito. A novidade dessa lei foi regulamentar, porque até então não se tinha um passo a passo. Cada um fazia de um jeito. A lei regulamentou. E ela disse que pode ser tanto na etapa da investigação, quanto na etapa do processo. Na etapa da investigação, o acordo pode ser entre o delegado ou entre o membro do MP e o indiciado juntamente com o seu advogado. E na etapa do processo tem que ser entre o MP e o réu mais o seu advogado. O juiz não participa dessa negociação. Estamos juntos? Cabe ao juiz a posterior homologação do acordo, que é quando ele passa a valer. Então, as partes fizeram uma negociação, redigiram os termos da colaboração e o juiz agora homologa isso. Tranquilo? Após a homologação, o acordo passa a valer. A lei agora traz exatamente algo que já caiu em prova do CESP e que o STF já dizia. A lei traz agora, salvo engano, no artigo 3º-A, a lei diz que a colaboração premiada é meio de prova, não é prova, e, além disso, é negócio jurídico processual. Negócio jurídico significa que é um acordo, é como se fosse um contrato. Tá? Um contrato é uma espécie de negócio jurídico. Tá? Então,
negociaram, formalizaram, homologou, vão cumprir. Cada um cumpre a sua parte. O colaborador entrega o que ele prometeu que iria entregar e o colaborador entrega o que prometeu que ia entregar e depois o Estado dá a ele o benefício que informou que daria. Tranquilo isso? Não. Não, olha só, para fechar a colaboração, ele tem que apresentar coisas novas. Isso já era feito assim, só que agora a lei deixou mais claro que ele não pode chegar lá querendo fazer um acordo para falar o que já se sabe. Porque vejam bem, pessoal, é um negócio jurídico. Se é um negócio, duas partes estão negociando e chegaram a uma conclusão, ambas as partes têm vantagens. Estão entendendo? Qual é a vantagem para o Estado que vai abrir mão de parte do seu poder punitivo de fechar um acordo de colaboração premiada? É saber de coisas que ele não sabe, que ele teria dificuldade para descobrir. Estão entendendo isso? Então, vejam bem, ele promete entregar algo que eu desconheço, que eu não sei, de dentro da estrutura da organização criminosa, que dificilmente a gente vai conseguir revelar. Porque os esquemas são complexos, pessoal. Tem aqueles dois doleiros da Lava Jato, né? Esqueci o nome, um que era até surfista aí. Esses caras fecharam um acordo de colaboração premiada e trouxeram coisas que ninguém imaginava. Tanto é que, no acordo deles, eles têm que ministrar não sei quantas horas de palestra para a polícia e para o Ministério Público, para mostrar o esquema. E quando você assiste a palestra, era o Juca Bala e o outro eu esqueci o nome. Mas quando você começa a assistir a palestra do cara, tem hora que você, peraí que eu não entendi. Porque o esquema é tão complexo, tão difícil, o esquema que os caras criaram para fazer lavagem de dinheiro, que tem hora que você não consegue acompanhar. Você tem que pedir, peraí, cara, volta aí que eu não... Mas entendeu? Por quê? E eles foram pegos, eles iam pegar penas altas pelos que eles já tinham feito. Mas o que eles revelaram depois era muito pior do que tudo, tá entendendo? Então veja como é que foi vantajoso. Porque se... não, cumpre pena aí, né? Mas a gente nunca ia descobrir aquele esquema sofisticadíssimo de lavagem que estava por detrás. Perfeito? Então vejam, é um negócio. Olha, o que eu tenho a oferecer? Eu tenho a te oferecer isso aqui. Você, em vez de cumprir pena privativa de liberdade, você vai ficar preso em casa, com monitoramento eletrônico, vai fazer tantas horas de palestra, não é melhor do que estar no presídio? Ainda mais você que não é um cara com perfil de presídio. Está entendendo? Então, mas, contrapartida, eu quero saber tudo. Quero que você me diga tudo. E não é só dizer, tem que apresentar documento, prova, dizer como é que a gente chega nisso, naquilo. Está entendendo? Então, é um acordo, tá? Agora, se ele for chegar para dizer o que todo mundo já sabe, qual é a vantagem? Aí seria só dar um benefício para um cara que não deu uma contrapartida. É a mesma coisa que você chegar numa loja para comprar um carro, o cara te dá o carro e você não dá dinheiro. Entendeu? A mesma coisa. Vamos lá. Questão...